Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e será que ainda há esperanças? E muito bem meus amigos, estou aqui para falar um pouquinho sobre a nova carta anunciada para Sky Striker. Pois é, o arquétipozinho de Sky aí que está recebendo novas coisas por causa do mangá que tá rolando lá no OCG, né? Eu espero que não fique de novo assim com o FPS aqui, mas enfim. E aí por causa disso, por causa da historinha lá, tá se desenvolvendo uma lore que até então a gente não tinha em mãos. Então, novas cartas virão, obviamente. Pra quem me acompanha aí, né, há mais um tempinho, quando começou esse rumor, eu já fiz alguns vídeos no canal, inclusive eu vou deixar um deles aqui em cima, ó, conjecturando as cartas. Então eu fiz tipo 3 vídeos diferentes falando sobre Sky Strike, imaginando o suporte pra ele, comentando o suporte e pensando nos suportes que viriam baseado na lore do Sky Strike. Então se você gosta de Sky Strike, eu acho que faz sentido, porque eu gosto. Então eu falei bastante coisas lá que não tem muito a ver com o jogo, mas é simplesmente uma análise do design de card que o Sky Striker tem e o que se esperar baseado nisso, caso mantivesse ali uma lógica. Só que essa lógica foi meio pro caralho, porque teve um anúncio da Aileron, né, que é essa cartinha que você pode ouvir falando aqui em cima, que aparentemente é um novo padrão. Então na lore do Sky Strike nesse mangá, se você ainda não viu, dá uma olhada no canal do Zubatata, porque ele tem alguns vídeos falando sobre. Você tem lá agora os robozinhos pequenininhos, né? Que a Ray, aparentemente, é a única humana naquele mundo de máquinas. Ainda não parei pra ver muito contra quem ela tá guerreando, né? Ainda não vi até chegar a Rose lá no mangá, por exemplo. Mas aí ela é criada com um monte de robozinhos, sabe qual é? E aí tem um velho lá que cuida dela, tem o robozinho pequenininho, dentre eles o Aileron, não tenho certeza. Aí tem um que parece um empregado, enfim, é um pouco estranho. Mas são robozinhos, tá? Então são robozinhos. Isso faz com que eles sejam personagens. Eu já falei isso aqui vez ou outra, que nessas lore do Yu-Gi-Oh! Geralmente os monstros são os personagens e porque o que acontece é como se fosse tivesse contando uma história, né? Se você pega pra ver aí de mais recente a lore do Albaz, você vai ver que você tem o Albaz, que é um boneco, a Eclésia, que é um boneco, a Eclésia do Sword Soul, que é um outro boneco, que é a Eclésia normal do Dogmatch, só que é com outros acontecimentos. Só que aí o que vai acontecendo na lore é mostrado com as spells e traps. Meio que as spells e traps mostram acontecimentos e os monstros são os personagens, digamos assim. Transformações, esse tipo de coisa. Então, geralmente é isso que acontece. As spells geralmente tendem a mostrar os acontecimentos da história, né? E os monstros são os personagens. Então, como isso são monstros que estão sendo lançados, não são os acontecimentos da história ainda que vieram. E será que isso significa que vai ter spells mostrando os acontecimentos dessa lore a partir do mangá? Eu não sei. O certo é que teve a Aileron, que é uma carta meio que desconexa com a engine de Sky Strike até o momento, e veio uma nova carta, que é um bichinho de água de main deck. Pois é. Eu não sei como isso vai proceder, mas a gente vai ler um pouquinho o efeito. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui, como vocês podem ver, é essa menininha aqui, né? Então o primeiro suporte que veio, que é a Aileron, ele é um monstrinho nível 1 de vento. Então é aquelas inferências básicas, né, que a gente pode ter. Veio o bichinho pequeno de vento. A Ray é Dark e a Rose é Light. Como o primeiro suporte que veio era de vento, e o Sky Strike meio que tem essa parte de ser elemental, né? Então a Ray põe a Mecha e aí ela vira as rapariguinhas de cores diferentes, né? Você tem a Kagura de fogo, você tem a Shizuko de água, você tem a Hayata de vento, você tem a Kaina de terra. E aí quem é Dark é a Zik, tá ligado? Que é uma parada mais diferente, se eu não me engano a Zik é a Rose, né? Enfim. E aí você começa a ter essas paradinhas que são elementares, né? Então a Ray é Dark, a contraparte dela de main deck é Light. Você tem as armadurinhas, que são elementais, dos 4 elementos, tirando luz e trevas, né? E aí no main deck, quando você tem a Aileron, que é vento, a ideia é imaginar que vai vir pelo menos 4, né? Então, Aileron de vento, essa menininha aqui, que é a Ciela, Love Mago Ciela, você vai ter uma de fogo também e uma de terra. Então pode ter certeza que vai vir essas 4 cores aí pro Sky Strike de main deck derivado do mangá, que são esses robozinhos escrotos aqui, tá? O que acontece? A Aileron tem um efeito bem estranho de se equipar, e aí ela tem o efeito de equipamento que quando ela é mandada pro cemitério, ela reproduz o efeito da Hayate, que já existe. É estranho, não é usável, e aí tenho medo, né? Será que esse suporte Sky Striker, porque, por exemplo, aqui eu vou mostrar uma outra imagem pra vocês, deixa eu ver se eu vou conseguir achar aqui, essa imagem aqui, ó,
mais coisas estão por vir, né? Eu não sei se isso aqui é o que veio no mangá, já tem esse Premium Pack anunciado. E aí tem essas paradinhas aqui que eles mostram. Tem um Photon Jump, Protection of Elements. Eu não sei se isso aqui... isso aqui são de cartas, não é do arquétipo Sky Striker não. Mas enfim, ó, tem esse carinha aqui, Wisdom Magus Himmel. Tem essa menininha aqui, ó, War Magus Akas, que deve ser coisas de Sky Striker. Então um deles é terra, o outro deles deve ser fogo. Não sei, apesar da arte não dizer muito sobre isso, né? Mas foda-se as artes. E aí, tipo, vai vir essa parada, tá ligado? Então, a gente tem essa menininha de água, né? Então vamos ler o efeito dela. Primeiro, ela é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nível 6. Essa carta sempre é tratada como Sky Strike, assim como a Aileron. Você pode somente usar esse efeito, você pode descartar uma spell. Custo. Special Summon essa carta da tua mão. Parece interessante. Então, teoricamente, se você tivesse essa menininha na mão, você pode dar o efeito dela, descartar uma spell, e aí você pode fazer uma Kagari. E a Kagari vai dar efeito e pegar a spell, Sky Strike do cemitério, pra mão de volta. Mas aí entra no problema, que é o problema do Kaiju, né? O Kaiju tem vários problemas, né? Os Kaiju de Sky Strike, como você pode me ver falando nesse vídeo aqui em cima. Será que eu tô falando pro lugar certo? Isso, aqui em cima. Então, o Kaiju de Sky Strike é uma carta potencialmente boa, mas a execução dele é muito ruim. E ele ser Sky Strike não faz diferença. Porque pra ser Sky Strike e virar Link, os Links 1, você precisa que ela seja Sky Striker Ace, que é a Ray e a Rose. E os Links também. Isso não é, isso é uma carta Sky Strike. Você pode jogar fora com a Hayate do deck pro cemitério. Você não pode pegar de volta com a Kagari porque ela não é spell. Você não pode pegar com o Shizuku porque não é spell. Mas pode jogar com a Hayate. Então tem uma interação ali de ser Sky Striker, mas não tem necessariamente uma utilidade pra virar Link. Se ela pudesse virar Link, seria bom, porque é um Special Summon e é mais um starter, e a carta que você descartou não seria jogada fora, porque pode virar Kagari pra pegar de volta. Então, ok, seria interessante, mas não é. É ruim. O segundo efeito, você pode banir uma spell do teu cemitério. Custo. Dê controle dessa carta pro seu oponente. E se fizer, Special Summon Sky Striker monstro do teu cemitério. De novo. Nada faz sentido. E o terceiro efeito, se essa carta é destruída por batalha ou efeito e mandada pro cemitério, você pode escolher um Sky Striker banido, spell, né, uma Sky Striker spell banida, e adicione-a pra tua mão. Esse efeito é interessante porque é uma das coisas que faltam no Sky Striker, né? Então, tipo assim, o Sky Strike, como eu já falei algumas vezes aqui, geralmente ele é simplesmente uma evolução de todas as mecânicas que existem no jogo. Então você pega mini mecânicazinhas que existem no jogo, né, em cartas diferentes, e o Sky Strike meio que é uma junção daquilo, é uma toolbox, uma caixinha de ferramentas. Então você tem o efeito de criar um token, que é basicamente invocar um bicho, né? E aí, show de bola, você tem a Engage, que é uma rota que pega no deck, a Hayate, que dá um Foolish, o Afterburns, que mata uma carta, o Jimmy Waves, que mata uma spell, a Cross Scissor, que pega uma carta do cemitério pra mão, a cartinha que mila cartas, que é a... esqueci o nome dela, mas enfim. Então você tem o Sharkino, que banha no cemitério. Então meio que é uma junção de várias coisinhas, né, de cartas de utilidades de fato que existem no jogo. Por isso que é um deck tão bom. E é tudo muito adaptável ao momento. O Sky Strike é um deck bem maneiro, só que ele é zoado, inconsistente, né, do jeito que ele é jogado hoje. E aí, uma das coisas que faltam, assim, você tem várias coisinhas que podem faltar. Então, mas uma delas, das mais óbvias, é da Book, certo? Então da Book é uma coisa que não tem, uma spell que não tem no Sky Strike, inclusive é uma coisa meio óbvia a gente pensar que possa vir no futuro, mas talvez não venha porque não é interessante deixar o Sky Strike como deck bom, é interessante só dar suporte pra ele por causa do mangá, entendeu? E aí você fica gerando esse tipo de carta e elas são cartas ruins, assim como tem cartas de Blackwing, assim como tem cartas de Photon, assim como tem cartas de Utopia, que são derivadas do anime, mas no final das contas eles são ruins. Grande maioria, né? Porque, tipo assim, ele tem, obviamente, tem muito mais Black Wings do que tem de Madoshi, por exemplo, do que tem de, sei lá, Tiara Lament, de Splite. Mesmo assim, o Splite é um deck melhor. E esses suportes vários que existem de Blackwing são ruins na grande maioria das vezes. Não fazem o deck melhorar. E aí pode ser uma parada dessa, derivada do mangá, só pra poder encher linguiça e poder mostrar os personagens que tem no mangá aqui. E não necessariamente colocar o game state pra frente. Mas esse efeito de pegar a spell banida pra mão é bom, porque o multi-roll bane as cartas. Essas cartas que são banidas você não recupera. E recuperar a carta banida é interessante. Até o Spellbook tem isso, né, com a Eternity. O Spellbook meio que só as spells fazem as coisas, né. Então você dá a carta que busca, você tem a carta que compra, tem a carta que interage com o oponente banindo carta dele, ou bucando, que é o Fate, tem a carta que deixa o bicho afetado, a Spell Traps, que é o Wisdom, e tem a carta que copia efeito, né, a Master, que copia efeito da Spell do cemitério, e tem a Eternity, que pega a carta banida pra mão, porque o Fate bane várias cartas e você precisa pegar ela de volta pra tua mão. Então, você dá o Eternity, pega a carta banida pra mão e bum, usa de novo. O Sky Strike não tem isso, é meio lógico pensar que tem isso. Esse efeito é bom nesse sentido, só que ele só é bom quando o jogo já tá andando. Invocar o Sky Strike do cemitério é bom também quando o jogo já tá andando, mas o problema do Sky Strike sempre é colocar o jogo pra andar. Tudo bem que agora, com o uso da menina, da Linkage,
deixa bem melhor isso, né? Porque a Goblins tem uma carta a mais de consistência, o que é bom. A Linkage, inclusive, dá duas coisas muito boas pro Sky Strike, né? Dá uma agressividade um pouco maior, porque você pode usar ela pra matar, basicamente. Ela tem formas de aumentar o teu potencial de OTK com cartas Sky Strike, o que é interessante, já que não existe mais o Fiber. E aí, com isso, mitiga um pouco a ausência de starter que você tem, apesar de ainda ser pouco. Mas enfim, essa carta basicamente ela tem efeitos que você pode ver aqui, são interessantes, mas não ajudam o Sky no que precisa, que é basicamente a definição de um suporte ruim. Sempre que eu venho aqui e falo de alguns decks que são suportes ruins, inclusive para decks que provavelmente muitos de vocês gostam, vocês ficam putos porque algum deck que você gosta de que o suporte é ruim. Porque eu considero um suporte ruim aquilo que não aumenta, não eleva muito a jogabilidade do deck, não aumenta o patamar dele, digamos assim, ou não ajuda tanto do jeito que ele precisa. Por exemplo, o Marincers, quando veio os primeiros suportes eu falei que eram meio ruins. Depois quando veio o segundo, porque não era exatamente aquilo que ele precisava, porque ele continuava fazendo e não chegava a lugar nenhum. Agora, quando veio a segunda leva de suporte, que veio o Link 3 e o Link 4, o Link 3 pega a trap, o Link 4 interage. Pronto, fechou. Com isso, os suportes anteriores passaram a ser bons, porque eles melhoravam a defesa que o deck tinha, que era precisar ter o bicho na mesa, e a Spring te ajuda nisso. E aí você agora tem o Special Summon, caso seja punido no teu normal, isso é bom. E aí você tem onde chegar, o que é ótimo. Agora, o Trap Tricks são ruins, apesar de melhorar o deck, mas tipo, não aumenta o patamar deles, sabe? Não, é isso que eu chamo de suporte ruim. O suporte bom é aquele que você faz, muda a dinâmica do deck e corrige algumas falhas que ele tenha, entende? Então, por exemplo, a Petit do Madouche é um suporte incrível, o Circular também é um suporte incrível, a Malfa do Exorcist é um suporte incrível. Não preciso que todos sejam 100% incríveis como são, mas é necessário que melhore algumas deficiências do deck e que te ajude a corrigir coisas do deck. A Linkage é um suporte bom, inclusive. A Linkage é um suporte bem interessante pro Sky, em vários níveis diferentes. Agora, essa carta aqui, e aparentemente o padrão das outras cartas vai ser esse. Não tem um padrão com esse bicho, né? Então, esse bicho não tem um padrão com a Aileron, que a Aileron é o equipamento, esse bicho não é. Ela entra por Special, descartando uma carta, recupera Spell e invoca o bicho do cemitério. Inclusive tem 3 efeitos, o que tem um potencial de ser roubado, pra que uma carta tem que ter 3 efeitos proativos desse jeito. Mas, basicamente, engraçado, com 3 efeitos, com funções aparentemente interessantes, fazem com que... Porra... você pode banir um spell do teu cemitério, dê controle dessa carta pro oponente se fizesse pra sumir um Sky Strike do teu cemitério. Pode até ser bom no sentido de que talvez a gente não pensou em invocar a Ray, nem a Rose, obviamente. Você pode invocar Kagares, isso pode ser interessante. Mas eu não sei se vale a pena usar ela, porque você vai ter que usar quantas? 3 dela? E ela só vai ser boa unida com Rays, unida com Linkages. E até pode ser bom você ter Linkage, você dá ela, descarta uma carta, faz Linkage, joga ela fora. Só que nisso de jogar ela fora, ela não é destruída, né? Não é enviada do campo pro cemitério pra pegar efeito, é destruída. A ser destruída por batalha ou por efeito. Então, tipo assim, essa carta é desconexa, não é um suporte bom, tá? E eu creio que esses suportes novos aqui que virão pra Sky Striker também não serão. O que faz sentido no final das contas, porque é um deck antigo que meio que as cartas boas que precisam já existem, que é o Engage, o Multi-Roll e o Drone, e meio que você não quer fazer isso voltar. Talvez você lance mais cartas de encher linguiça, mas quem sabe alguma coisinha ou outra seja bom de ter também, né? Então eu acho que precisa aí de pelo menos mais uma Spell Quick de interação. E se tiver mais cartas, spells que contem histórias, né, contem a lore, pode ser interessante. Outra parada que não faz sentido também dessas cartas terem, né, porque elas não são spells, então elas não põem volume para o que o Sky Striker já faz, o que é estranho também, né, enfim. Mas tá aí, galera, eu acho que é isso, é um suporte meio estranho, com tanta expectativa que eu particularmente tinha com o deck de Sky Striker, fica um pouco estranho, né, mas é isso que tem. E pode ser, na verdade, que isso que a Konami quer mesmo, né, o Sky Striker é um deck antigo e não quer que ele tenha suportes bons. Faz sentido. O deck já é antigo, não precisa ressuscitar ele, o que eu particularmente apoio. E só que ao mesmo tempo eu não gosto que exista um suporte só pra ter suportes ruins, tá ligado? Tipo, eu acho zoado que exista, porque basicamente dá a impressão que você tá tentando fazer algo quando você não tá. Era melhor que não tivesse. Mas tá aí, é basicamente isso. Ainda acho que desses suportes é impossível que não venha um usável. E eu acho que um vai vir usável. Não a ponto de deixar o Sky Strike voltar pro jogo, até porque eu nem quero isso. Mais ou menos, né? Porque o Sky Strike é um deck bom de existir, de estar no jogo. Porque ele não faz com que o que ele faz é opressivo, o que ele faz é tentar tirar a carta de 1 para 1, então o Sky Strike no jogo é uma coisa boa. Mas já é algo antigo, então a gente precisa de coisas novas que façam isso, tá? Mas se vier um suporte pro Sky interessante, relevante, se tiver um book, por exemplo, se tiver... sei lá, como eu já conjecturei em alguns outros vídeos, né? Uma carta que você ative e se ela for dada imediatamente em seguida ao monstro, negue o efeito se tiver 3 no cemitério, você destrói, não só no campo pra dar alvo, né? Uma hand trap, o cara deu um S, ativa essa spell em seguida, né? Tem uma spell de Warhawk, se eu não tiver enganado, que faz isso. Você ativa ela como se fosse um Solemn Strike, mas é uma spell quick.
e aí nessa possível carta Sky Striker, bum, ativa em resposta ao monstro. Se eu tiver 3 spells no cemitério, eu destruo, é uma interação extra. Um book, é uma interação extra. Uma carta que bana não precisa, porque já existe a Zeke do cemitério, tem o Shark, do campo tem o Widow Anchor. Pode ser uma que negue spells, então por exemplo, você ativa ela, uma spell quick, e você nega o efeito de uma spell trap face up. Face up. E se você tiver 3 spells no cemitério, você destrói ela. Isso pode ser interessante, que é algo que o Sky não tem. Inclusive, é bom pra tirar cartas que lidam com cartas do Sky. Então, no mundo onde o Sky sete um monte de carta, o cara tinha uma carta, um Lightning Storm, um Rap's Feather, alguma coisa assim, você poderia dar essa carta, dava na Spell Trap e negar o efeito dela. E como o Sky é um deck extremamente de 1 para 1, seria interessante. Obviamente, não tendo monstro na meia Monster Zone pra você poder ativar o efeito e tendo 3 spells no cemitério, você destruiria. Enfim, as possibilidades são muitas, mas eu duvido que algo vá acontecer. Eu acho que vai vir aí mais uns 3 suportes ruins pra vir um bom. Esse um bom eu não sei o que vai vir. Mas é basicamente isso. Valeu, falou, até mais.